ler o voto em separado? Isso. Bem, reunião conjunta das comissões Constituição e Justiça, Redação de Educação e Cultura, de Finanças e Orçamento e Planejamento. Voto separado, favorável com ressalvas ao projeto de lei 351 de 2020. A bancada do Partido dos Trabalhadores, por discordar do parecer do relator, apresenta o voto em separado favorável com ressalvas ao projeto de lei 351 de 2020, por meio da mensagem A número 014 de 2020, de 18 de maio de 2020, o senhor governador do Estado de São Paulo enviou o projeto de lei número 351 de 2020, que altera a data da comemoração do feriado civil de 9 de julho, instituído pela lei número 9497, de 5 de março de 1997. Justifica que neste momento em que, em 2020, vivemos um desafio de grande magnitude, a pandemia do Covid-19, enfermidade para a qual a ciência ainda busca vacinas e tratamentos eficazes. Existe, assim, a premente necessidade de reduzir o número de contágios e de atrasar a propagação do coronavírus que provoca tal doença. O governo pretende, com a proposta de antecipação do feriado civil em questão para o dia 25 de maio, segunda-feira, a supressão de um dia útil da próxima semana no momento especialmente sensível da contenção do coronavírus e visa maior adesão ao isolamento social. Por entender que a medida proposta pelo governador é insuficiente frente aos desafios colocados pela realidade, a bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou emenda substitutiva para garantir que durante o período compreendido entre 22 de maio e 26 de maio, o Poder Executivo deverá restringir o tráfego de veículos pelas estradas e rodovias no perímetro 150, a partir do marco zero da capital. Bom, aí, aqui está a nossa emenda. Eu entendo que eu deva ler, senhor presidente. Senhor presidente? Não, pode isso. Continua, por favor. Muito obrigada. Altera lei tal e tal e tal de 2020, substitutiva ao projeto de lei 351 de 2020. O governador do Estado de São Paulo faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º, feriado civil 9 de julho, data magna do Estado de São Paulo, instituído pela Lei número 947, 5 de março de 1997, será comemorado excepcionalmente no exercício 2020, em 25 de maio desse ano. Artigo 2º, durante o período compreendido entre 22 a 26 de maio, o Poder Executivo restringirá o tráfego de veículos pelas estradas e rodovias no perímetro de 150 km a partir do marco zero da capital. Parágrafo único. Não se inclui na restrição a que alude o caput, os veículos e viaturas de ambulâncias policiais, profissionais da saúde, em deslocamento, transporte de passageiros, caminhões e serviços de atividades essenciais, bem como moradores em deslocamento. Artigo 3º, o Poder Executivo deverá restringir a circulação de veículos em estradas e rodovias em fim de semanas e feriados, visando o isolamento social em áreas de grande impacto de pandemia sobre a capacidade e hospitalar e para evitar a contaminação viral. Artigo 4º,
ficam instituídas barreiras sanitárias a serem instaladas em todas as rodovias de acesso aos litorais norte e sul do estado de São Paulo. Parágrafo único. Deslocamento de veículos de socorro de incêndio, de salvamento de polícia, de fiscalização e operação de trânsito, quando em serviço, terão acesso livre. Artigo 5º. As barreiras sanitárias serão coordenadas e orientadas pela Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria Estadual de Transportes, Vigilância Sanitária, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Rodoviária Federal, quando necessário. Artigo 6º. Todas as pessoas que pretendam ingressar nos municípios do litoral norte e sul do estado de São Paulo deverão apresentar, perante as autoridades de fiscalização presentes nas barreiras sanitárias, documentos de identificação pessoal, documento de habilitação do condutor e comprovante de endereço residencial, assim como documentos referentes ao veículo, como certificado de registro e licenciamento de veículo. Artigo 7º. Os veículos flagrados trafegando em desacordo com esta lei estarão sujeitos à multa no valor de R$ 195 mais 26 centavos por cada passageiro transportado. Artigo 8º. Descumprimento de qualquer dos dispositivos contidos nesta lei poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no artigo 268 do Código Penal, sem prejuízo da responsabilização civil e administrativa, quando for aplicável. Artigo 9º. Passam a integrar o Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19 2 deputados estaduais, sendo dada preferência ao líder do governo e ao líder da minoria. Artigo 10. Na execução das medidas emergenciais do Covid-19, o Poder Executivo adotará as seguintes diretrizes e ações definidas nos seguintes eixos. Eixo 1. Isolamento social horizontal. Acesso a meios oficiais seguros de informação, esclarecimento sobre medidas de prevenção que devem ser adotadas durante o isolamento social horizontal. Levantamento de dados demográficos e de saúde para identificar as localidades com maior concentração de idosos e demais pessoas em grupos de risco, como os doentes crônicos, além daqueles que estiverem, ao mesmo tempo, em situação de vulnerabilidade social, incluindo as pessoas em situação de rua. Terceiro, utilização de prédios públicos, tais como escolas e arenas poliesportivas, além de prédios públicos subutilizados e privados, tais como quartos de hotéis, unidades habitacionais ainda não comercializadas em empreendimentos imobiliários, dentre outros, para acolhimento das pessoas indicadas nos itens anteriores mediante indenização por preço justo. Apoio aos profissionais que trabalham em instituições psiquiátricas e de longa permanência de idosos, bem como nas APAES do Estado de São Paulo, enquanto durar a pandemia. Quinto, disponibilizar de meios virtuais e socialização, assegurando a todos o direito de livre acesso à rede mundial de computadores, entre parênteses, internet. Eixo 2. Segurança alimentar e sanitária para todos. A garantia de segurança sanitária e alimentar para todos é medida que se ampara no direito à vida. Abertura de novos restaurantes populares com oferta de refeições em horário ampliado e preço subsidiados.
produção e entrega de cestas básicas aos estudantes matriculados na rede pública estadual de ensino, em substituição temporária da alimentação escolar, atendo-se ao mesmo padrão nutricional estipulado nas normas técnicas, inclusive com a aquisição de parte de seus itens da agricultura familiar e orgânica e suas cooperativas. Produção e entrega das refeições e kits de higiene em pontos de alta vulnerabilidade, tais como a Cracolândia paulistana e também para as pessoas em situação de rua. 10. Produção e entrega de refeições e kits de higiene para atender à demanda extraordinária de organizações sociais do terceiro setor que atuam com populações vulneráveis. 11º, incentivos fiscais e linhas de crédito específicos para estabelecimentos comerciais do ramo de alimentação, aqui abrangido os de organização familiar para manutenção de emprego e atendimento às demandas da população paulista. Instituição de auxílio alimentação de, no mínimo, R$100 para os chefes de família com rendimento de até 3 salários mínimos. Ampliação do programa Viva Leite e aproveitamento de seu cadastro e rede logística para entrega de kits de higiene para a população vulnerável. Eixo 3, proteção do trabalho e da atividade produtiva. 15º, criação do grupo setorial do combate ao desemprego sob coordenação do secretário de Estado, chefe da Casa Civil, com representação dos sindicatos patronais de trabalhadores para definição de estratégias de ação comum, ações comuns, pela preservação de empregos, inclusive mediante isenções fiscais, instituições de um programa estadual de transferência e complementação de renda que, isoladamente ou complementação com programa federal equivalente, assegure aos chefes das famílias paulistas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, CadÚnico, remuneração mínima de R$1.200. 15º, implantação do programa de compras públicas nos polos econômicos dos estados que priorizem empresas de pequeno e médio porte e ainda a agricultura familiar e orgânica e suas cooperativas. 17º, realização de convênios com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para o fornecimento de linhas de crédito ou com ou sem vinculação com os trabalhadores, com ou sem vinculação com o Desenvolve São Paulo e o Banco Povo Paulista para a população paulista, inclusive os trabalhadores autônomos, empreendedores individuais e trabalhadores informais. 18º, gestão junto à justificação às instituições financeiras privadas para negociação de linhas de créditos e condições de pagamentos específicos para a população paulista enquanto durar a pandemia. 19º, isenção por 6 meses de CMS no Simples Nacional, na substituição tributária e nas compras interestaduais, bem como da taxa de acesso ao serviço do posto fiscal eletrônico para empresas com faturamento anual de até R$4.800.000, bem como a não aplicação de multas pelo mesmo período pelas obrigações acessórias. Suspensão do pagamento de precatórios de grande valor
renegociação das parcelas para pagamento ao final, utilização dos juros, depósitos judiciais, o TJ São Paulo, para ações de combate à pandemia. 22º, suspensão dos gastos governamentais com publicidade, à exceção dos recursos utilizados para campanhas de esclarecimento sobre pandemia. 23º, compromisso com a não revogação de contratos públicos com prestadores de serviços e terceirizados. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. As medidas de isolamento social adotadas pelo governo do Estado de São Paulo não produziram os efeitos esperados, como aumento da adesão da população, somados aos da absoluta falta de coordenação das esferas governamentais, representando grave risco de tornar as consequências da atual pandemia ainda mais gravosas à população. Medidas pontuais, como antecipação de feriados sem efetiva restrição de circulação de veículos pelas estradas e rodovias, podem representar uma saída em massa rumo às capitais, às cidades do litoral, que já está muito afetado pela pandemia, e levar em consideração para as cidades do interior, a contaminação para as cidades do interior. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, conforme o artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil. Assim, considerando a classificação da Organização Mundial da Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do novo coronavírus, e que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar uma maior disseminação da doença no estado de São Paulo. A forma mais adequada de reduzir a aceleração da difusão do vírus, reduzir ao máximo o número de aglomeração e circulação de pessoas, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde, e que entre a colisão dos direitos constitucionais de ir e vir, artigo 5º, inciso 15, e os igualmente constitucionais direito à vida, à saúde, deve-se sempre prestigiar os direitos à vida, artigo 5º, caput, e à saúde, artigo 6º, caput, em prestígio ao milenar aforismo Salus Populi, Suprema Lex, a saúde pública é a lei suprema. Com o objetivo de chegar na meta de, no mínimo, 70% na adesão da população ao isolamento social, vimos, pela presente emenda, apresentar medidas de isolamento social mais rígidas, com a garantia apenas do funcionamento das atividades essenciais. Faz necessária a participação do Poder Legislativo Paulista, por meio de seus deputados estaduais, no Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, responsável pela tomada de decisões em um momento tão crítico para a saúde da população paulista. Trata-se de uma medida que visa a situação harmônica dos três poderes, passando assim o comitê a ser composto por membros de todos os poderes. A presente emenda procura corrigir as ações de enfrentamento à pandemia nos eixos do isolamento social horizontal,
proteção sanitária e alimentar para todos e proteção do trabalho e da atividade produtiva. Sala das Sessões, Teonílio Barba, Beth Sarrão, Dr. Jorge do Carmo, Emílio de Souza, Enio Tato, José Américo, Luiz Fernando Teixeira, Márcia Lia, Paulo Ferillo e eu, professora Bebel. Ok.